Glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Glória a Deus. Eu penso que depois do louvor, depois das ministrações, se fôssemos embora já estaríamos cheios já, amém? Glória a Deus, né? Mas eu tenho certeza que o Senhor tem mais coisa para nós. O Senhor tem mais bênção para nossas vidas, amém? Deus seja louvado, glória a Deus. Eu quero te convidar nesse instante, amém? Que você possa ficar de pé para junto meditarmos na palavra do Senhor. Mas antes eu gostaria de estar orando mais uma vez. Feche os seus olhos e se coloque à disposição do Espírito Santo. E com certeza Ele irá falar no seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graça, Senhor, porque o lugar de honra nesse lugar pertence a Ti. A Ti pertence todo louvor, toda exaltação. E nós já Te glorificamos porque sabemos que a Tua presença é real nesse lugar. A Tua presença nos alegra, nos transforma e muda a nossa vida, muda o nosso caráter. Muito obrigado, Jesus, porque eu tenho fé, tenho confiança e certeza que o Senhor se encontra presente nesse lugar. Glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Fala conosco agora, Senhor, através da Tua palavra, porque a Tua palavra lida e ministrada simplesmente não faz efeito, mas quando há um fluir do Teu Espírito, da Tua presença, aí o Senhor fala no nosso coração. E é assim que queremos sair daqui dessa noite, preenchidos, ó Deus, com essa presença doce do Teu Espírito, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia aí, meu irmão, minha irmã, no livro de Hebreus, no capítulo de número 11, nós vamos estar lendo o versículo 14, 15 e o 16, amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Hebreus, capítulo 11, versículo 14, 15 e o 16. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Todos encontraram? Deus seja louvado. Deus seja exaltado. Está escrito na palavra do Senhor: porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pode assentar, em nome de Jesus. Glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Esse capítulo 11, eu gostaria que você, pedisse o Senhor para falar no seu coração, que com certeza Ele vai falar. Esse capítulo 11 do livro de Hebreus, Hebreus é um livro que nós não temos a definição correta de quem foi o escritor desse livro, mas o capítulo 11 é um capítulo que ele vem nos ensinar, ele vem nos falar no nosso coração de uma maneira forte. E esse capítulo 11, se nós exercitarmos a nossa fé e colocarmos a nossa fé em ação, você verá que há um poder de Deus grande na tua vida e que algo poderoso pode acontecer. Basta somente que cremos, basta somente que colocamos em ação essa palavra tão forte e tão maravilhosa que vem do Senhor para a nossa vida.
E esse texto que nós lemos nessa noite, ele está falando dos patriarcas, né? Que muitos deles, na realidade, não chegaram a concretizar, sabe, aquilo que eles desejavam, mas, no entanto, eles não desistiram. Por que eles não desistiram? Quando o seu alvo é um alvo além do terreno, você não vai desistir, você não vai recuar. E a Bíblia diz que eles não alcançaram, muitos deles não alcançaram o propósito, aquilo que foi prometido para eles aqui, mas no entanto, eles continuaram, eles seguiram no caminho, seguiram a sua caminhada, não é verdade? E Deus, a Bíblia diz aqui que Deus não se envergonhou de ser chamado de Deus deles. E no entanto, Deus preparou, a Bíblia diz que Deus preparou um lugar, uma cidade para eles, e eles creram. E quando você crê, você não recua. Quando você crê, você segue em frente. Quando você crê, você não desiste. Amém? A Bíblia fala que se eles quisessem voltar para a sua origem, eles tinham a liberdade de voltar. Mas eles não voltaram porque tinham um propósito no coração deles de seguirem em frente. Se eles voltassem a pensar, por exemplo, de onde eles saíram, eles teriam talvez voltado. No caso de Abraão, ele teria voltado para a terra dos caldeus, de onde ele vivia, de onde ele viveu ali por um tempo indeterminado, mas ele obedeceu à voz de Deus e ele seguiu em frente, ele não desistiu. Nós também, eu queria te dizer que nós também, um dia, nós fizemos uma opção por estar do lado do Senhor. Nós fizemos uma confissão a Cristo, nós fizemos uma confissão e aceitamos Ele como nosso dominador, como nosso Senhor, como aquele que reina em nossa vida. Amém? E em todas as situações, em todos os momentos, porque nós acreditamos em um algo superior. O apóstolo Paulo disse que se o nosso pensamento, se o nosso objetivo fosse simplesmente um objetivo terreno, nós seríamos os mais pobres de todos os seres humanos. Porque o nosso objetivo principal, o nosso alvo principal é além do que nós pensamos e do que nós imaginamos. Lá em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 2, vai dizer que se fostes ressuscitados em Cristo Jesus, nós devemos buscar, nós devemos pensar nas coisas que são do alto e não das coisas que são terrenas. E eu estava na minha casa e comecei a pensar, meditar nesse versículo, e eu cheguei à conclusão que esse pensamento também, nós temos que pensar naquilo que o Senhor prometeu para nós. Às vezes nós envolvemos a nossa mente, envolvemos os nossos pensamentos no nosso trabalho, nos nossos afazeres, nas nossas obrigações, e nós não temos tempo, às vezes, para meditar na palavra do Senhor, nós não temos tempo para meditar em uma promessa tão maravilhosa que o Senhor tem para a nossa vida. E se você pensar nesse versículo, você começa a meditar, pensar nas coisas que são do alto e não das que são da terra. Mas que coisas do alto? É pensar naquilo que Deus preparou para nós, naquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que creem, para aqueles que obedecem, para aqueles que andam segundo a sua determinação, segundo o seu amor. E isso nos alegra, amados irmãos, isso nos traz alegria para o nosso coração de saber que há um Deus nos protegendo e nos dando proteção no dia a dia, todos os momentos. Nós também, estamos vivendo uma viagem, nós estamos numa viagem. A Bíblia diz que nós somos forasteiros em terras estranhas, nós não somos daqui, nós não nascemos aqui, nós não vivemos aqui para sempre. Nós estamos passando aqui por um período
E esse período vai passar, vai acabar. Então, por isso que nós temos que pensar naquilo que é além dessa terra, nas promessas do Senhor. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, eu quero te dizer que Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Deus tem promessas para ti, e as promessas do Senhor cumpre. As promessas do Senhor não são em vão. As promessas do Senhor é que dá para a gente esperança e nos dá força para seguir em frente. As promessas do Senhor é que nos dá a certeza e a confiança para que nós não recuamos. Aleluias, glória a Deus. Quando nós olhamos para o mundo, nós vemos a semelhança do Egito, onde está o pecado, a escravidão, a perdição, a destruição, a morte, a prostituição, a idolatria. Mas um dia, como está escrito lá em Deuteronômio 6:21, está escrito: nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos resgatou, nos tirou de lá com mão forte. Você foi resgatado, você foi tirado de lá, porque Deus tirou você de um lamaçal, de um lugar sujo, de um lugar que não te pertencia, e te colocou em um lugar lindo, é um lugar onde você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor, uma vida limpa, uma vida pura. Essa que é a vontade de Deus, que nós continuamos prosseguindo. Aleluias. Glória a Deus. E a partir daí nós iniciamos, meus amados irmãos e amada irmã, nós iniciamos uma viagem, nós iniciamos um roteiro, sabe? Mas a viagem, que eu quero te dizer, mas não é uma viagem qualquer. A nossa viagem não é uma viagem simplesmente que você resolve a passar um fim de semana. A viagem sua não é simplesmente você arranjar as suas malas e determinar onde você vai passar um sábado e um domingo. Não. Eu quero te dizer que essa viagem, ela é diferente. A viagem que às vezes nós planejamos aqui, é uma viagem que ela tem ida, ela tem permanência de dias, e ela tem volta. Às vezes nós preparamos a nossa mala, colocamos ali os nossos pertences, nossas roupas, para passar às vezes um fim de semana fora, ou numa cidade turística, numa cidade onde podemos ir à praia. Mas esta viagem, ela tem ida, ela tem uma permanência, mas ela tem volta. E esta volta, muitas das vezes, ela traz para nós recordações boas, recordações felizes, de alegria, mas também ela pode trazer para nós tristes recordações, ela pode trazer lamentações, ela pode trazer tristeza para o nosso coração, de acordo com aquilo que acontecer com a gente nessa viagem. Mas eu quero te dizer que a viagem a qual nós estamos falando é uma viagem diferente. A viagem a qual Deus te chamou para participar dela, para participar dessa maratona, é uma viagem que tem ida, é uma viagem com destino especial, com promessas, sabe? Como a cidade maravilhosa que a palavra de Deus vai dizer. É uma viagem onde você, após concluí-la, você terá os benefícios. A Bíblia diz que aquele que permanecer até o fim receberá a coroa da glória. Não é uma viagem qualquer, não é uma viagem simplesmente para que você satisfaça os seus desejos, para que você descanse por um período. A viagem a qual você e eu estamos participando dela é uma viagem com um destino, o qual nos trará alegria para sempre, o qual nos trará uma permanência, uma alegria de estar do lado do meu Senhor. Sabe, quando nós começamos a pensar, a imaginar no quão glorioso será no dia em que você terminar a sua viagem, terminar, sabe, a sua corrida e encontrar com o Senhor, conhecê-lo, abraçá-lo e dizer: eu venci,
eu percorri, eu tive dificuldades, mas eu estou aqui conhecendo meu mestre e podendo abraçá-lo. Amados irmãos, eu quero te dizer que a coisa mais gostosa que existe no nosso coração, no coração do cristão, é a certeza de um dia, tudo que nós vivemos aqui, com certeza, irá acabar, irá terminar, mas nós vamos receber de Deus a promessa, porque Deus não falha, aquilo que Ele promete, Ele faz para nossas vidas. Aleluias. O texto que nós lemos esta noite, nos lembra Abraão, nos lembra Enoque, nos lembra Jacó e nos lembra outros mais. E esta palavra revela que ainda que eles quisessem voltar de onde vieram, ou seja, de sua cidade, não voltaram. É o que eu disse no princípio. Não voltaram porque eles tinham um objetivo no seu coração. E quando nós determinamos algo de Deus, nós não devemos nunca tirar de dentro de nós. Nós devemos continuar, porque a vitória com certeza virá. Glória a Deus, glória a Deus. Porque agora já não buscavam mais uma cidade terrena, uma morada na terra, mas agora uma morada mais excelente, uma morada celestial. Oh, glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, lá está escrito, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos e irmãs, alegrem o seu coração, alegrem por estar participando desse povo que segue o Senhor. Alegrem-se, porque há uma promessa, e a palavra de Deus é uma promessa que cumpre em nossas vidas. Nós cremos que Deus fará ainda muito mais por mim e por você, porque tem o que Ele prometeu, Ele com certeza irá cumprir. Para viver, meus irmãos e minhas irmãs, para viver o Evangelho, nós precisamos exercitar a nossa fé, nós precisamos, viver uma fé genuína, estabelecer dentro de nós algo real, algo forte, para que nós possamos viver verdadeiramente esta fé dentro do nosso coração. Eu queria te dizer que quando a Bíblia diz lá em Hebreus, que o justo viverá pela fé, e aquele que recuar, Deus não terá prazer na vida dessa pessoa, Deus não terá prazer. Irmãos, quando você vive o Evangelho, vive uma vida buscando de Deus, pedindo a Ele que acrescente a sua fé, que mude os seus pensamentos, mude aquilo que está te atrapalhando a caminhar. Peça a Ele para que você viva uma vida direcionada a Ele, direcionada à sua vontade. Meu irmão, à medida que você fazer isso, a sua vida não será mais a mesma. Você vai começar a viver o sobrenatural de Deus. Você vai começar a viver aquilo que talvez você pensava que não ia acontecer na sua vida. Quando nós vivemos pela fé, nós vivemos o sobrenatural. Quando nós vivemos pela fé realmente, nós cremos no impossível. E a Bíblia vai dizer que não há impossível para aqueles que creem em Cristo Jesus. E nós que estamos aqui, você que está aqui nessa noite, e você que está nos acompanhando, eu tenho certeza que você vive essa vida, que você tem crido no Senhor. Mas se por acaso a sua fé está abalada, Tiago vai dizer que aquilo que você pede, se você pedir fé a Deus, pedir que Ele acrescente, que Ele mude, Ele vai mudar o seu coração. Ele vai colocar no seu coração a certeza que você serve um Deus que cumpre, você serve um Deus que tem todo o poder de mudar a sua trajetória, de mudar a família, de curar, de fazer o impossível acontecer. Porque nós não servimos um Deus pequeno, nós servimos um Deus que tudo pode.
né? Nós servimos um Deus que faz o impossível acontecer na nossa vida. E eu vivo pela fé, eu vivo porque eu creio, eu vivo porque eu acredito. E é lendo as Escrituras, é lendo a palavra de Deus, que a nossa fé se acrescenta. Porque você vai ler, vai exercitar, e você vai, o Senhor fez isso. O Senhor fez isso, o Senhor curou, o Senhor abriu os olhos do cego. O Senhor levantou um paralítico e fez ele andar novamente. O Senhor ressuscitou um homem que já havia 4 dias que estava morto. O Senhor parou aquele enterro e ressuscitou o filho da viúva. E você começa a exercitar a sua fé. E você vai lá para Hebreus 13:8 e vai perceber que lá está escrito que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aí no seu coração vai nascer uma confiança, vai gerar algo forte, e você vai começar a viver uma vida diferente. Você vai levantar pela manhã e vai ter certeza: o Senhor é comigo, o meu Deus está comigo, o meu Deus vai me ajudar na minha situação, nas minhas dificuldades, nos meus problemas. E eu quero te dizer nessa noite, continue com a sua vida alicerçada no nome de Jesus, alicerçada na palavra, porque Deus é o Deus que muda, que transforma na sua vida, que nos ajuda na nossa caminhada. Aleluia, glória a Deus. Nós iniciamos, como eu disse, uma viagem com Cristo, e essa viagem, ela não pode parar, meu irmão e minha irmã, ela não pode. Essa viagem, essa nossa caminhada com Deus, ela só pode parar no dia em que você atravessar os portões celestiais. Ela só pode parar lá. Você não pode ter nenhum obstáculo, você não pode ter nenhum impedimento. Mas eu quero dizer que, lamentavelmente, não são pessoas que estão aqui presentes, mas existem pessoas que já interromperam a sua viagem, já pararam, já desistiram, sabe? Deus chamou a muitas pessoas e capacitou essas vidas. Muitas vidas Deus deu os dons da palavra, da ministração, dom para louvar, dom para tocar, dom para pregar o evangelho, dom para orar e curar através do poder de Deus. Mas muitas pessoas se envolveram no pecado, se olharam para trás e desistiram, e hoje não estão mais sendo usados por Deus, porque elas decidiram outro caminho. Eu quero te dizer, meu irmão, Deus te chama nesta noite. Deus nos chama e Deus nos convida a nós colocarmos novamente de posição e não desistir e seguir em frente, sabe? Você não pode, meu irmão, minha irmã, desistir. Nós não podemos desistir por causa, muitas das vezes, de uma luta, de um problema, de uma dificuldade. Creia, meu irmão, minha irmã, creia, tenha fé no Senhor. Tenha fé. Nada poderá, sabe, te impedir de alcançar a sua vitória, de você alcançar o seu objetivo. Continue confiando. Aleluia, glória a Deus. Tenha fé, meu irmão. A Bíblia diz, lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 8 e 9, lá está escrito: em tudo nós somos atribulados. Quem que não é atribulado? Quem que não é atribulado? Mas a Bíblia vai dizer, mas não angustiados. Você pode ser atribulado, mas não tem angústia no teu coração. Não existe tristeza no seu coração. Porque quando você é atribulado, você recebe de Deus o refrigério para caminhar, para seguir em frente, para prosseguir, para não desistir. E a palavra de Deus vai dizer: perplexos, mas não desanimados. Às vezes nós temos dúvidas, com tantas incertezas, em um mundo de aflições. É um mundo onde nós dormimos hoje e não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos, o mundo está sem direção.
Mas você que está em Cristo, você sabe que você não está desanimado, porque em tudo Deus está contigo. Deus está do teu lado para te ajudar a vencer as adversidades que por acaso surgem. E aqui fala perseguidos, mas não desamparados. A Bíblia diz: bem-aventurados os perseguidos pelo meu nome. Porque Deus não vai te desamparar. Você está numa caminhada, você está num processo. Mas eu quero te dizer que mesmo que você seja perseguido pelo adversário, pelo inimigo de nossas almas, mesmo que você seja perseguido, você não será desamparado. Você terá o amparo de Deus, o amparo divino. Glórias a Deus. E ele encerra esse versículo falando: abatidos, mas não destruídos. Nós podemos ser abatidos, nós podemos ser, prejudicados de todos os jeitos, mas o Senhor de maneira nenhuma permitirá que você seja destruído. Você terá o amparo de Deus sobre a tua vida. Glorifica a Deus, meu irmão, glorifica a Deus, minha irmã, porque há uma força de Deus na sua vida. Há uma ajuda, há um amparo do Senhor, há uma presença dEle conosco. Sabia, é gostoso sentir essa presença de Deus. Às vezes eu sei que acontece comigo e deve acontecer com você também. Às vezes você está só, está dentro do seu veículo, caminhando, às vezes pensando em alguma dificuldade, algum problema, mas você começa a louvar o Senhor, começa a exaltá-lo, glorificá-lo, e há uma alegria dentro do seu coração, que é algo incomparável. E ele vai dizer que a alegria que Cristo dá, o mundo não pode te dar. E é vivendo assim que nós vamos continuando firmes, com a certeza que nós vamos alcançar o nosso alvo. Você vai alcançar o seu alvo, minha irmã. Você vai alcançar o seu alvo, meu irmão. Deus seja louvado. Mas nós não podemos desistir. Mas nós não podemos recuar. O povo, quando saiu do Egito, sendo perseguido pelo exército de Faraó, e quando aproximaram do Mar Vermelho, a maioria deles que estavam naquela caminhada acharam que tinha chegado o fim de suas vidas, que já não tinha mais saída, que ali seria o final. Mas quando você pensa que chegou o final, Deus entra com providência. Quando você pensa que não tem mais jeito, que você está num beco sem saída e não tem mais condição de livramento, Deus chega e mostra a mão mostra a mão poderosa dele para a tua vida, e ele vai abrir o Mar Vermelho. Glória a Deus, aleluias, glórias e glórias ao nome do Senhor. Deus seja glorificado, Deus seja exaltado, aleluias. E é desse jeito que nós vamos caminhando, com essa certeza que Deus está conosco. Nos piores e difíceis momentos, o Senhor abrirá o Mar Vermelho, abrirá as barreiras. O nosso Deus derruba a muralha. Nós servimos um Deus que as pessoas, eu fico pensando, por que o mundo não quer conhecer esse Deus? Por que o mundo não abre o seu coração para conhecer esse Deus tão maravilhoso? Esse Deus inexplicável. Porque se pensarmos, nós não somos merecedores de nada, mas a bondade dele é imensa. A bondade dele é grande demais. Ele está sempre com seus braços abertos e estendido para nos livrar, para nos dar o livramento no momento certo. No momento em que você acha que não tem mais jeito, que não tem mais saída, é aí que a providência de Deus chega, que a providência do Senhor chega. Deus entra com providência, meu irmão, e Deus abre realmente o Mar Vermelho.
Deus faz milagres em nossas vidas. Deus faz milagre na sua vida. Deus seja louvado. E para que a sua viagem não seja interrompida, meu irmão, o próprio Deus vai te dar o escape para sair de situações que aos olhos humanos não tem mais jeito. Um dia eu conversando com um rapaz, e ele falou, não, mas eu não tenho jeito, eu não consigo atravessar essa situação que eu estou nela. Eu disse, olha, o apóstolo Tiago disse que todas as situações que você passa, o seu irmão em Cristo Jesus passa as mesmas, todas as provações. Se ele vence, se o outro vence, você também tem que vencer. E nós cremos dessa maneira, né? Porque Deus sempre vai providenciar o escape para que nós não caímos em situações difíceis, para que nós não venhamos cair no pecado e aborrecer o Senhor. Na realidade, eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que todas as lutas que nós enfrentamos, que todas as adversidades têm um propósito, e esse propósito é para que nós chegamos mais ao Senhor. À medida que a luta chega, à medida que as situações difíceis chegam, nós aproximamos mais de Deus. Se você estiver atravessando uma situação muito boa, quantas pessoas, porque estão vivendo um momento de glória, entre aspas, e essas pessoas às vezes, elas acham que estão vivendo por si, e afastam de Deus. Quantas pessoas às vezes deixam de vir participar de um culto, de louvor, de adoração, de ser preenchido pela palavra de Deus, para que a sua fé seja renovada, mas às vezes ela está numa situação tão boa, que ela prefere ficar em casa, ela troca essa presença que nós sentimos aqui, por às vezes, para assistir uma partida de futebol, para assistir um filme na TV, sabe? Se ela soubesse o quanto é necessário, a Bíblia vai dizer, em Salmo 133, como é bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Essa união nossa aqui, durante o culto, durante a palavra, durante o louvor, essa união nos fortalece, essa união nos traz força para continuar, para prosseguir. E muitos estão deixando disso, estão perdendo essa intimidade com Deus, porque não querem estar juntos, não querem participar, sabe, desse momento glorioso que é estar na presença de Deus, juntos, né? Quanto maior é sua luta, meu irmão e minha irmã, mais perto de Deus nós chegamos. Diante de luta, o que é que você faz? Se você está com uma situação difícil, você vai fazer o quê? Você vai começar a orar mais. Você vai levantar de madrugada para orar. Você vai separar pelo menos um dia na semana para estar jejuando, para estar em comunhão com Deus. Então as nossas lutas, ela nos aproxima do Senhor. As nossas lutas fazem com que nós aumentamos a nossa intimidade com Deus. E esse processo é contínuo, meu irmão. Esse processo é contínuo, minha irmã. É diário, né? Está buscando o Senhor, dobrando o nosso joelho, para que Ele aumente a nossa fé, para que Ele aumente dentro de nós a certeza que nós não estamos sozinhos, que você não está sozinha, que você não está sozinho, que há uma presença de Deus na sua vida. Glória a Deus. Deixar de participar dos trabalhos afasta a gente, esfria o seu coração. Você não terá o aquecimento do Espírito Santo de Deus na sua vida. Vamos colocar isso no nosso coração, essa prática de congregar, isso faz parte de intimidade com Deus e com os irmãos. Glória a Deus.
Deus é maravilhoso demais. Glória a Deus. Deus tem um propósito na sua vida, meu irmão. Deus tem um propósito. Deus quer que você aproxime mais dele. Deus quer te abraçar, sentir que você é um dependente dele. E isso vai alegrar o seu coração. Busque ele, glorifique a sua presença, para que a intimidade com ele aumente. Aleluia. A Bíblia diz que quando Deus tirou o povo do Egito, o povo enfrentou dificuldades, meu irmão. Cada um teve momentos de lutas, mas Deus supriu as suas necessidades. Em momento nenhum ninguém passou fome. Em momento nenhum ninguém teve problema de enfermidade, de doenças, porque Deus estava presente, suprindo suas necessidades. A Bíblia diz que durante o calor, Deus providenciava a sombra, para que eles não sentissem o calor do deserto. E diante do frio, à noite, no deserto, Deus providenciava para eles o calor, para aquecê-los. Isso é um Deus cuidadoso, é um Deus que cuida, né? O povo murmurava, alguns chegavam a lembrar do Egito. A Bíblia diz que uns lembravam da cebola que comia lá no Egito, mas queriam voltar, porque não estava suportando a presença, a falta do que eles estavam lá anteriormente. Quando nós deixamos de buscar a Deus, deixamos de buscar a presença do Senhor, nós temos que ter vigilância para que nós não pensamos nas coisas do passado, naquilo que nós vivíamos. Quando eu disse aqui no início, quando o apóstolo Paulo escreveu que nós devemos pensar nas coisas do alto, tenha sua mente voltada para o Senhor, tenha sua mente voltada para aquilo que Deus projetou para a sua vida, daquilo que Deus prometeu e tem garantido na sua vida. Aleluias. Glória a Deus. Deus não desistiu de você, meu irmão. Deus nunca vai desistir de você. Eu já estou quase encerrando. Existe uma presença na sua vida, um amparo, sabe? A presença de Deus nos traz conforto. A presença de Deus nos traz segurança na nossa caminhada. E nós temos que acreditar nisso. Nós temos que crer nisso, porque Deus não te deixa só. Existe uma lenda que numa tribo indígena, para que o menino se tornasse homem, o pai dele levava ele para o meio do mato, lá no monte. Chegava lá, ele amarrava um pano, uma tira, alguma coisa no olho dele e vedava os olhos dele, para que ele ficasse a noite toda ali dentro daquela mata, amarrado, sentado num tronco. E aquele rapaz, ele ficava ali a noite toda, ouvindo rugidos de bichos, de animais, ouvindo ali árvores, barulho nas árvores, e ele ficava ali com aquele medo, tremendo de medo, e ele só podia tirar aquela coisa que tapava os olhos dele, quando o sol começasse a brilhar. E pela manhã, a lenda diz que ele tira aquela veda dos olhos. Quando ele tira, ele vê que o seu pai, em momento nenhum, deixou ele sozinho. A noite toda, durante todo o percurso, o pai esteve do lado dele, sentado também naquele tronco. Eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, se você está passando por uma situação difícil, nessa caminhada, nesse deserto, nessa escolha, porque a escolha de estar com Cristo, meu amado irmão, minha amada irmã, é difícil, porque o próprio Deus diz que nós teríamos aflições, nós teríamos dificuldades, para que nós possamos alcançar algo maravilhoso para nossas vidas. Nós temos que passar realmente por provações, ser lapidados, ser transformados, mas em momento nenhum de dificuldade, em momento nenhum que às vezes você acha que está sozinho, você acha que está só, que não tem mais jeito.
creia, acredita que há um Deus do seu lado, muitas das vezes segurando na sua mão. Você não sente, mas Deus está segurando na sua mão nesta noite. Deus está dizendo que está com você, está contigo, e nada, nada, nada vai te separar desse amor tão grande, desse amor genuíno que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E pela fé, eu creio que aquilo que você determinou para a tua vida, os objetivos que nasceram, criaram dentro do seu coração, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, você vai conseguir, você vai chegar lá. E quem é o inimigo para impedir a sua caminhada, para impedir de você alcançar aquilo que você deseja, aquilo que segundo a vontade do Senhor será concretizado na sua vida? Eu creio nas promessas do Senhor. Há uma promessa de Deus para mim e para você, e essa promessa vai ser cumprida, porque Deus não é homem que minta. Deus é homem que cumpre com a sua palavra, e aquilo que Ele tem para a tua vida, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer nessa noite, vai ser concluído. Você vai alcançar os seus objetivos, você vai alcançar, porque Deus é contigo, Deus está do teu lado. Você poderia glorificar a Deus com suas palmas, glorificar o Senhor, exaltar o nome dEle. Esse Deus é tremendo, esse Deus é maravilhoso, e eu tenho certeza, eu tenho confiança em Deus, que essa semana vai ser uma semana diferente para a tua vida, porque você vai crer que Deus estará contigo em todos os momentos, em todas as situações. Se você tem algo para resolver amanhã, algo que talvez você, aos olhos humanos, será difícil, mas não será, porque Deus já está na frente, abrindo as portas. A Bíblia diz que o Senhor abre as comportas do céu e derrama bênção sem limite para aqueles que obedecem, para aqueles que creem, e você é um desses. Você é um desses, por isso que você está aqui. Você que está nos assistindo aí pelos nossos canais, pelo canal de transmissão do YouTube aí, que Deus te abençoe aí na sua casa, Deus te abençoe aí no seu lar, que Deus renove a sua força, renove a sua coragem. Não desista de prosseguir naquilo que Deus te prometeu, não desista de prosseguir para o alvo que é a vida eterna. Eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, se você quiser receber uma oração, sabe, para que Deus possa multiplicar a sua fé. Irmãos, eu quero te dizer, não estou falando de entusiasmo, não estou falando de emoção, porque como foi ministrado, o pastor ministrou essa manhã aqui, emoção é passageira, né, pastor? Eu quero te convidar, se você realmente quer que Deus multiplique a sua fé de uma maneira grande, de uma maneira poderosa, dê um passo, e nós vamos estar orando pela tua vida. Você não voltará para casa da mesma maneira, porque Deus vai fazer algo extraordinário. Levanta do seu lugar. Deus vai fazer algo tremendo. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós confiamos. Venha, levante do seu lugar. Tem mais pessoas que precisam receber de Deus. Tem mais pessoas que precisam ser cheios de Deus nessa noite. Tem mais pessoas. Eu tenho certeza. Eu tenho confiança. Deus vai te encher agora. Pai, em nome de Jesus. Como é doce a sua presença. Oh, glórias. Como é doce a presença do Teu Espírito Santo. Como é maravilhoso sentir a presença do Senhor. Jesus, muito obrigado. Entra nesse coração agora, Senhor. Espírito Santo, sonda esse coração dessa mulher, sonda esse coração desse homem. Vai mudando, Pai, a realidade. Vai mudando, Senhor. Vai transformando. Coloca nesse coração, Senhor, uma fé genuína, uma fé capaz de mover montanhas, Senhor. Coloca uma fé grande, uma fé concreta. Senhor, entra agora derrubando os problemas,
Jogando por terra, Senhor, as dificuldades. Jogando por terra, Senhor, aquilo que tem sido barreira na vida desse homem, na vida dessa mulher. Pai, nós confiamos no Senhor. Tu és maravilhoso demais. Maravilhoso é o Senhor. Maravilhoso é o teu poder. Glorificamos a presença do teu Espírito Santo, Senhor, porque é sentido aqui na frente a presença do teu Espírito. O Senhor está aqui, ó Espírito Santo, ó doce Espírito. Como é maravilhoso sentir a tua presença, doce Espírito Santo, doce Espírito Santo. Vai trabalhando no coração de cada um. Vai tirando, Senhor, as incertezas. Vai tirando as tristezas, Senhor. Vai tirando as amarguras. Tira, Senhor. Repreenda a doença, Senhor. Repreenda a enfermidade. Quebra tudo aquilo, Senhor. Todo jugo, todo enfado, todo cansaço. Que elas possam sair da tua casa nessa noite renovadas, cheia da tua presença, Espírito Santo. Oh Deus poderoso e maravilhoso. Como é bom ter certeza, ter confiança na tua palavra e saber que a tua palavra é uma palavra imutável, Senhor. É uma palavra que não muda. E a tua palavra diz que o justo viverá pela fé. E esses que deram um passo, essas que deram um passo para receber oração, Pai, para ser cheia do teu Espírito, que o Senhor comece a enchê-las essa noite, que o Senhor possa transformá-las, que o Senhor possa, Deus, confortá-las, em nome de Jesus. Vai movendo, Senhor, move as águas, Senhor, move a vida de cada um, trazendo, Senhor, edificação, trazendo, Senhor, firmeza no coração, Pai. Tem misericórdia, Pai. Tem compaixão de cada um. Nós precisamos, ó Deus, realmente de viver a tua presença, de viver, Senhor, o sobrenatural de Deus em nossas vidas, Senhor. Faça isso na vida dessa irmã, Pai. Faça isso na vida desse irmão. Que ele possa viver o sobrenatural de Deus, que ele possa viver o impossível do Senhor. Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela tua presença, pelo teu amparo, pela certeza que há um Deus que faz. Nós não podemos desistir em momento nenhum, Senhor, porque o Senhor é a nossa promessa, é a promessa da nossa vitória, é a promessa, Senhor, de conseguirmos aquilo que o Senhor mesmo colocou no nosso coração. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor Jesus. Glorificado seja o teu nome. Em nome de Jesus, Senhor. Glória a Deus. Senhor, entra com providência na vida do teu filho agora, Senhor. Deus, tu sabes e conhece o coração do teu filho, Senhor. Completa a obra do teu Espírito Santo na vida dele. Renova as forças do teu filho. Renova a coragem. Tira, Senhor, toda barreira, todo impedimento que possa tentar surgir na vida do teu filho. Dê ele vitória, Senhor. Dê-lhe a vitória. Recai-os de novo em tuas mãos. Recai em tua graça. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, teu filho está aqui, Senhor, e ele quer receber ainda mais do Senhor. Tu és o Deus que preenche o coração do Senhor. Tu és o Deus que transforma. Tu és o Deus que traz a certeza, aquela certeza que nos traz o conforto, que traz o refrigério para a nossa alma e para a nossa vida. Renova a fé, renova a confiança do teu filho em ti, Pai. Em nome de Jesus.